Cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus maravilhoso que nos trouxe até aqui, né, irmãos? Quero agradecer a presença de cada um e principalmente daqueles que é a primeira vez que vem aqui, né? A nossa igreja aqui é uma igreja simples e nosso culto ele é objetivo. Aqui a gente não perde tempo elogiando ninguém, nem comemorando aniversário, nada disso daí, né? Aqui é a palavra de Deus. Em todo culto nós pregamos um capítulo da Bíblia inteiro. E já pregamos aqui todo o Novo Testamento, pregamos o livro de Isaías inteiro, livro de Daniel, livro de Gênesis, livro de Levíticos, estamos no livro de Números. Então aqui, se você vier, você vai ouvir a palavra de Deus. O nosso culto é um pouco realmente enfadonho, assim, né? O pastor não é muito bom, mas o que vale na igreja é a palavra de Deus. Eu sempre digo o seguinte, irmão, eu custei para aprender que a igreja é de Deus. Às vezes, começava a frequentar a igreja e aí começava a ver as coisas que estavam acontecendo ali que eu não concordava e eu ficava com raiva da igreja, com raiva dos pastores e eu saía da igreja e ficava desigrejado, aí ficava perdido, desesperado. Por quê? Porque eu amo a igreja, eu amo a Bíblia, eu amo o monte. Né? E Deus fala que nós temos que congregar. Né? Agora, nós fomos educados errados. Nós queremos ir em uma igreja que quem está pregando lá é santo, quem está louvando é santo, e quem está sentado no banco também é santo. Isso só vai existir no céu. Na terra não vai ter isso, né, irmãos? Aqui todos nós somos pecadores, somos falhos, somos fracos. Não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem ninguém mais sabido que ninguém, né? Até porque Deus disse que se você tiver falta de sabedoria, te dá. Eu me lembro que eu conheci um senhor, ele era tão analfabeto que ele não conseguia palavras para conversar com a gente, para você ter ideia do nível de alfabetismo dele. Mas esse homem, já de idade, ele amava tanto a palavra de Deus que ele gravava os versículos que a gente falava, ele ia gravando, né? Mas ele começou a clamar a Deus para que ele tivesse a Bíblia toda no seu pensamento, no seu coração, porque ele não conseguia se alfabetizar mesmo lendo a Bíblia. É uma pessoa de pouco recurso também. E ele acordou um dia com a Bíblia toda na sua cabeça. Entendeu? Não tinha versículo que ele não falava, que ele não sabia. Então, irmãos, a Bíblia diz, no livro de Abacuque, no capítulo 2, que o justo viverá da fé. Mas nós temos um defeito grave, todos nós. Primeiro, que fomos todos mal educados. Os nossos pais foram mal educados e nós também fomos mal educados. Né? Por quê? Porque se você pega a história da igreja, né? A história da igreja começou no livro de Êxodo, no capítulo 12 ali. Se você ler, você vai ver Deus criando a igreja, e Deus criando o rito da igreja. E nessa primeira igreja que Deus cria, que Deus elege Arão como sumo sacerdote, os 4 filhos de Arão como sacerdotes, Miriam como sacerdotisa, que era irmã de Arão também. A gente vê ali os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, desobedecendo claramente à palavra de Deus. Deus avisa para eles que não poderiam acender fogo estranho no tabernáculo, mas eles não dão ouvido, assim como Deus falou para Caim, Deus falou para Eva e Adão para não comer daquela fruta daquela árvore. Não deram ouvido. E nós vemos aí a igreja crescendo,
Samuel nasceu de um milagre, porque a mãe dele não podia ter filhos, e ela teve uma conversa com Deus e falou: se eu me der um filho, eu vou consagrar ele ao Senhor. E assim ela fez. Samuel foi criado no templo com Eli, que era o sumo sacerdote, e os filhos de Eli. E Samuel tinha apenas 15 anos, irmãos. E Deus fala com ele de madrugada. Olha a missão que Deus deu para ele. Imagina só. Deus fala para ele: ó, você vai lá e fala para Eli que ele vai ver os 2 filhos dele morrer e ele vai morrer. Entendeu? Por quê? Porque estavam cometendo absurdos na igreja. E aí você vem andando para frente ali, você vê os filhos de Samuel, né? Mesmo Samuel tendo toda essa lição, ele cresce e se torna um profeta, ele unge o primeiro rei de Israel, né? Tava com uma vida boa, estava tudo certo, mas os filhos dele também se perderam, não faziam o que era reto aos olhos do Senhor. E Samuel passa a maior vergonha, porque os filhos roubavam na igreja. E você vem andando aí, você vai ver que quando Jesus, já quando vem João Batista, né, a perseguição da igreja sobre João Batista, e Jesus, quando vem, por exemplo, Jesus chega num templo lá e ele lê Isaías capítulo 61, ele leu o que estava escrito na Bíblia ali, na Bíblia que eles tinham, e só porque ele falou que hoje tinha se cumprido aquilo que estava escrito, eles queriam matar ele. E no final, mataram Jesus. E se você pegar a história de Jesus, as palavras que ele falou, não tem motivo nenhum para matar ele. E o pior, entre um assassino e ladrão, escolheram matar uma pessoa honesta. Você imagina o tamanho da tragédia? Muitas vezes você que está lutando contra todo o mal que há dentro de você, você está lutando contra pensamentos ruins, desejos ruins, né? Tentando ter uma vida correta, uma vida certa, tentando construir uma família, e aí, de repente, você não está fazendo nada de errado e vai preso, vai ser espancado e ainda vai ser morto, uma morte cruel ainda. Isso foi a maior tragédia que aconteceu na humanidade. E eu pergunto para você, se você sabe quem matou Jesus? Quem matou Jesus foi a igreja. Foi a igreja, foram os sacerdotes, os escribas, os fariseus e os crentes. Os crentes, entendeu? Por quê? Porque eles não davam valor a esse livro que está aqui. Como o crente de hoje também não dá valor a esse livro daqui, que é o maior tesouro que existe na terra. Isso aqui vale mais do que diamante, do que ouro, do que título, do que fama, do que poder. Não tem nada que se compare a esse livro. Com todo o poder que o homem tem, no máximo que ele chega é até o cemitério. No máximo. Quando você começa a ler esse livro, você começa a descobrir que você é fraco, que o projeto da terra ele é falido, mas que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há, ele tem um projeto de futuro para você. Né? Como Jesus falou, né? Que aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Irmãos, a gente toma isso como uma palavra ao vento. A gente não liga para as palavras de Jesus. Não damos valor às palavras de Jesus, essa é a verdade. E olha, são palavras simples, mas diz a Bíblia que quando Jesus viesse, ninguém ia suportar a vinda dele. E ainda estamos fugindo para tudo quanto é lado, para tudo quanto é canto, buscando todo tipo de desculpa
para não entregar de verdade o nosso coração ao Senhor. Isso é uma decisão, irmãos, que é diária. Nós temos que nascer de novo todos os dias, todos os dias. A igreja, ela é proselitista. Jesus deixou claro isso. Você tem que vir à igreja, mas não se esqueça que a mesma Bíblia que o pastor, ou o padre, ou o papa tem, é a mesma que Deus te deu, é a mesma. São as mesmas palavras. E o que Deus quis dizer com isso? Que para Ele você é igual. Para Ele você é igual. E a Bíblia explica claramente, livro de Ezequiel, capítulo 3, por exemplo, explica claramente, irmãos, que a salvação é individual. Individual. Se você não começar, pelo menos uma vez por semana, chegar no espelho e olhar para a pessoa que está dentro desse corpo aí, você não vai conseguir decidir. Porque você já foi mal educado desde criancinha, desde pequenininho. Até mesmo as criancinhas hoje que são ali criadas dentro da igreja, é tanta doutrina, é tanta conversa de homem que contamina a palavra de Deus, que a criança depois ela não se firma na palavra e ela se perde. Jesus falou que você tem que fazer sua casa na rocha. A rocha é a palavra de Deus. A rocha é a Bíblia. Porque Jesus é a Bíblia, Jesus é o Verbo. Crente que não passar pela Bíblia, ele não vai vencer. Ele pode ser bonzinho, ele pode ser certinho, mas o que Jesus falou? Se você apenas faz a vontade do seu mestre, você é apenas um servo inútil. E é verdade. Quem faz a vontade do seu mestre, quem faz a vontade do seu patrão, não faz mais do que obrigação. Você contrata uma pessoa para trabalhar para você, para ela fazer um determinado serviço. E ela está fazendo o serviço ou não está fazendo mais do que obrigação. Entendeu? Agora, você tem que exceder, aí sim, para você deixar de ser inútil, né? Para você deixar de ser um servo inútil, você tem que exceder. Você tem que rasgar o seu coração. Ninguém pode fazer isso por você. Igreja nenhuma pode fazer isso por você. Pastor nenhum pode fazer isso por você. Ninguém, nem tua mãe, nem teu pai, as pessoas podem orar por você. E Deus não vai tirar o livre-arbítrio de você. Deus não vai entrar na sua vida com poder e autoridade para te mudar. Por quê? Porque Ele já deixou claro no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que o maior poder que tem na terra é a palavra dEle. Aí Ele te dá a palavra, como diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, na sua língua. E você não quer ler? Você subestima? Você renega? Você fica arrumando desculpa? Não é? Jesus falou sobre as pessoas que arrumam desculpa. Jesus disse que os convidados que ficam arrumando desculpa, eles não são dignos. Irmãos, o que Deus tem para oferecer para nós é sobrenatural. Se você começar a ficar parado pensando, fechar no seu quarto, na sua casa, e ficar analisando quem é o nosso Deus e qual o projeto dele para nós, você não vai alcançar, de tão sofisticado que é. Você admira um avião, você admira um foguete da ré, entendeu? Mas isso não é nada perante o poder de Deus, nada. Sabe por que você não reconhece o poder de Deus? Porque você nem olha para você. Você não olha para você, você olha para a sua beleza, para o seu corpo, para o seu cabelo, para a sua roupa, entendeu? É claro que 90% do seu dia, você passa o dia olhando para os outros, né? Isso é normal, né? A gente olha para frente, né? Então você julga, analisa, condena, admira os outros. E você vai vivendo como um robô, como se você não tivesse importância nenhuma. Eu fico até admirado, eu fico vendo pessoas ótimas, pessoas do bem, que vão na igreja como mendigos, vão atrás de profecias, vão atrás de milagre, entendeu? Eu já
ajudei a tocar a igreja, que a nossa igreja era baseada em milagres. Milagres, revelações, libertações. Até que eu entendi, falei assim, olha, ninguém aqui vai chegar a lugar nenhum, porque a pessoa, vamos supor, você quer ser um médico. Você entra numa faculdade, você vai fazer 5, 6, 7 anos de faculdade de medicina. Vai estudar não sei quantos livros, vai ter não sei quantos professores, vai ter que praticar. E você, quando dá os 7, 8 anos, você passou em todas as provas, você vai ser o quê? Um estudante? Você vai continuar sendo estudante? Ou você vai ser médico? Você vai ser médico, não vai? Então, por que você tem que vir na igreja para ficar 30, 40, 50 anos num banco, buscando só um milagre, sendo que o maior milagre já aconteceu na sua vida? E você não entende isso. Irmãos, a Bíblia diz que Deus se aborreceu com o projeto do ser humano. E eu, no lugar de Deus, também ia fazer o mesmo, não sei você. Né? Deus ficou tão triste com o projeto do ser humano que ele falou assim, olha, eu vou exterminar todo mundo, pronto. Mas diz a Bíblia que quando ele olha para a terra, ele vê um homem chamado Noé. E Deus viu que esse homem era justo. Não disse que ele era perfeito, mas falou que ele era um homem bom, um homem correto, um homem do bem, um lutador. E Deus dá uma missão para esse homem. Uma missão muito difícil. Muito difícil. Inclusive, os irmãos ali que já foram ver a arca de perto, né? Imagina naquele tempo de Noé, você fazer uma monstruosidade daquela. Claro que ali teve a mão de Deus, né? Deus é o dono da ciência, da arte. E aí, o Noé, com certeza, foi criticado por muitas pessoas, né? Foi ridicularizado. Mas ele, tudo o que Deus falou, ele fez. Ele fez conforme Deus falou. E esse homem faz uma arca e ele tem um mérito maravilhoso. Ele salva ele e a família dele inteira, que é a maior dificuldade hoje para nós, irmãos. Hoje é a maior dificuldade, hein? Hoje a nossa arca, olha, nem precisa da gente construir, está aqui, ó. Facinho, fácil, fácil, fácil. Entendeu? Mas a gente não consegue aceitar esse livro. Por quê? A culpa não é sua, não. A culpa não é sua, não. Eu sempre digo o seguinte, o ser humano é tão terrível, que se você pegar 2 pessoas hoje à noite, e colocar elas em uma ilha deserta, amanhã de manhã, um vai acordar querendo mandar no outro. Um vai acordar querendo ser dono do outro. E o homem usa qualquer ferramenta para ser dono de você, qualquer. Por isso que ele vem destruindo a igreja, porque, irmãos, tem 3 lugares na vida que você vai com um pírisinho na mão, assim, ó. Você vai, sabe aqueles cachorros vira-lata, que você faz um movimento assim, ele já se encolhe todo, você vê que ele está morrendo de medo? A gente vai assim, na presença de Deus, como mendigos, irmãos, essa é a verdade, simplesmente porque não aceitamos a palavra de Deus, que a palavra é para todos. Deus não faz exceção de pessoas. É para mim, é para você, é para o pequeno, é para o médio, é para o grande. É para qualquer pessoa na terra. Qualquer pessoa na terra que se render à palavra de Deus, Deus vai estar com ela. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E aí, o que acontece? Ensinaram tudo errado para nós, tudo errado.
Criaram um Deus para nós que não está na Bíblia. E o homem, como ele vai usar a religião, o nome de Deus, para te escravizar, ele tem que contaminar a Bíblia para isso. Ele precisa de contaminar a Bíblia para isso. Se dependesse do homem, não existia a Bíblia, não, irmãos. Não existia. Pega a história da humanidade, você vai ver. A própria igreja crente aí, que fala igreja evangélica. Olha, se ela é evangélica, porque ela prega o evangelho, né? Ela não quer que você leia a Bíblia. Ela não te incentiva a ler a Bíblia, ela não mostra o quanto é importante a Bíblia. Eles ficam presos ainda a tradições, a conversas, entendeu? Ensinando você a ser cativo de pessoas que falam bem, que falam bonito, pessoas que aparentemente são fantásticas, entendeu? Aí você fica acreditando nas pessoas, ao invés de você fazer como os bereanos. Sabe quem foi pregar lá em Bereia? O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo. Sabe o que os bereanos faziam? Naquela época não tinha luz elétrica, não tinha escola, era todo mundo semi-analfabeto. Sabe o que o bereano fazia quando eles pregavam? Eles olhavam na Bíblia para ver se eles estavam falando conforme a palavra. Hoje não, hoje a pessoa quer vir na igreja para sentir prazer, para se sentir bem. Não, fui na igreja e me senti bem. Ora, vai para uma praia, vai para uma lagoa, né? Vai deitar numa rede, vai ver uma televisão, você vai se sentir bem. Você não vem na igreja para isso. Você vem na igreja para ter um encontro com Deus, porque a igreja é de Deus, o Senhor está presente na igreja. Presente, eu posso te confirmar isso. Quando a gente chega aqui, o Senhor está aqui. E assistindo o culto, ele e milhares de anjos assistindo o culto. Porque nós somos um projeto de Deus. Nós somos um projeto de Deus. Assim como Deus olhou para Noé e se agradou dele, Deus olhou do céu com mais de 7 bilhões de pessoas e se agradou de você. Deus se agradou de você, mesmo sabendo que você não tem nada para dar para Ele. Nada. E nós somos tão materialistas, irmãos, que nós só conseguimos gostar de quem a gente tem interesse. Sempre por interesse. É um absurdo, mas é assim. Entendeu? E com Deus é amor puro, irmãos. É amor perfeito. Imagina o amor de Deus. Veja bem o amor de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, que está descrito aqui. E olha o que Deus te pede. Olha o que Deus te pede. Nesse dia eu estava falando com uma pessoa, ele disse que não vai mais em igreja porque a igreja fica pedindo dinheiro, né? Tem que dar dinheiro para a igreja, que não sei o quê. Eu falei para ele, eu nunca pedi nem aceitei um centavo para a minha igreja, mas eu não sou contra quando você for na igreja, ela te pedir dinheiro também não, porque sem o dinheiro não faz a obra, né? Mas eu vou perguntar para você, quanto que você já deu de dinheiro para o traficante? Porque você usa droga. Quanto que você deu já para o traficante? Quanto que você deu para o dono do boteco e para o fabricante de bebidas? Você já fez as contas? Isso ninguém faz as contas, não. Entendeu? Eu me lembro do desafio que eu ajudava a tocar ali, jovem ali, jovem de Blumenau, por exemplo, um rapaz bonito, 25 anos de idade, estudado, viciado em ácido, tomava 5, 7 ácidos por dia, uma desgraça, um menino sem vida já, e ali começamos a trabalhar ele, a orar, a ensinar ele a ler a Bíblia, a cantar louvores, e esse menino se converteu, estava amando a palavra de Deus. Aí num domingo vem a família dele, a família inteira vem para visitar ele. Eles ficaram revoltados, ficaram tristes. Meu filho agora virou crente? Que absurdo! Entendeu? Acharam um absurdo. Né? Ao invés de ficar feliz que o menino se converteu para o bem, né? Então, irmãos, nós somos mal educados,
vivemos em uma sociedade perversa, extremamente materialista, que ela não vai deixar você amar a Deus. Não vai. Pode escrever isso. Essa sociedade e os demônios, como diz lá no livro de Efésios, capítulo 6, não vão deixar você ler a Bíblia. Não vão deixar, irmãos, estou te falando. Eu falei esses dias para um crente que tem até título de pastor, nunca leu a Bíblia toda. Eu falei com ele, você tem que ler. Não, eu vou ler. Não, eu vou ler. Eu falei, não vai não. Não vai. Ele ficou com raiva de mim. Não, por que você está falando que eu não vou? Porque não vai. Primeiro que você já tomou uma atitude rebelde. Deus está usando um servo dele para mostrar uma falha sua. Você, ao invés de ser humilde e falar assim, olha, pastor, ora por mim, que a partir de hoje vou fazer um voto com Deus, vou fazer um propósito com Deus, e eu vou ler essa Bíblia da primeira página até a última. Mas não, a pessoa é arrogante, soberba, entendeu? Não aceita. Você não aceitou, meu irmão, não vai dar certo, entendeu? Então, também, assim a gente convida as pessoas para ter um encontro espiritual com Deus, é a mesma coisa. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Jesus diz no livro de Apocalipse claramente, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, olha só como é que Jesus fala, hein? Ele diz que está na porta da sua casa, na porta do seu casamento, na porta do seu trabalho, na porta dos seus sentimentos, do seu coração, e ele bate. Se você abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com você. Mas eu te pergunto, você tem força para abrir essa porta? Você tem ouvido Jesus bater na porta? Tem gente que fala assim, não, é pastor, porque você, isso, você... Meu irmão, eu já vi pessoas, olha, a gente tinha uma senhora que ela tinha uma doença degenerativa, ela morava num barraco, a metade dentro de um rio, caindo, o barraco dela estava empenado assim, caindo, era o tamanho de um banheiro, o tamanho desse púlpito aqui assim, e essa mulher já praticamente só mexia da cintura para cima, semi-analfabeta, começou aí na nossa igreja, eu comecei a pegar pesado com ela na leitura bíblica, a orar, a falar que ela tem que ler a Bíblia, essa mulher tomou uma atitude, se batizou, tivemos que levar ela de cadeira de roda lá, se batizou, e ela leu a Bíblia em 3 meses e meio, 3 meses e meio. Aí eu te pergunto, como é que você vai se justificar perante Deus? Você com saúde, com tudo, você vai dizer o que para Deus? Não, Senhor, mas a Bíblia é muito chata. Está louco, tem coisa ali que não devia estar ali. O senhor não soube escrever direito a Bíblia, não. Tem igreja que não dá para aguentar, o senhor tinha que mudar essas coisas tudo aí, tinha que fazer como eu quero, como eu gosto. Então, quer dizer, você quer impor o seu gosto para Deus. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, essa mulher me ensinou muito, porque eu fiquei até muitas vezes com vergonha dela, Porque eu com saúde, com dinheiro, com tudo, chegava na igreja com um carro bom, ela chegava levada por alguém numa cadeira de roda, numa situação terrível, e a pessoa mais alegre que tinha na igreja, quem era? Era ela. Sabe por quê? Porque ela amava a Deus. Ela aprendeu a amar a Deus. Ela entendeu, Jesus falou assim, olha, é melhor você perder um braço, perder uma perna, perder um olho, do que entrar no reino de Deus, do que você ter tudo e perder a salvação. E ela compreendia isso. Eu fui na casa dela, visitar ela algumas vezes, chegava lá, tinha que ver a alegria dela. Quando a gente chegava, a alegria dela, porque a gente chegou, servo de Deus, entendeu? E aí eu pergunto para você, eu não sei da sua vida, mas eu pergunto para você, você tem andado feliz com a presença de Deus na sua vida? Você tem conversado com Deus de verdade? Conversado com Deus, Porque o Deus desse mundo aí, ele às vezes ele é forte, às vezes ele é fraco.
Às vezes ele é cego, às vezes ele enxerga. Às vezes ele tem poder, às vezes não tem poder. É o Deus desse mundo. O Deus da Bíblia é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há. É o Deus que criou você, é o Deus que criou esse mundo maravilhoso, é o Deus que tem um projeto para o ser humano de ressurreição e vida eterna. Um projeto maravilhoso, mas você prefere usar a sua força em um projeto falido. Ô irmão, você já parou para pensar o projeto da terra como é que é? Porque às vezes quando você fala assim na questão da morte, né, até eu vou pregar num próximo culto aí sobre a morte, quando você fala a morte, todo mundo quer até se benzer, né? A pessoa se benze, né? Bate assim para isolar, entendeu? Quer negar que a morte existe, quer negar que o futuro do corpo é envelhecer, ficar fraco e morrer. E essa é uma realidade, pelo amor de Deus, entendeu? E aí Deus olha do céu, entra na sua vida, entendeu? E aceita que você faça parte do projeto dele. Você sem nada para dar para Deus, nada. Até esse amor seu é miserável. Aliás, você não consegue nem amar as pessoas mais importantes da sua vida. Amar direito, né? Amar de palavra é fácil, né? Mas amar de verdade, a gente não ama. Agora, eu vou dizer para vocês, no projeto do ser humano, Deus fez um vazio que está aqui no nosso peito. Às vezes eu encontro com as pessoas assim, ela fala assim, pastor, é que eu sou muito ansioso, muito ansiosa. Esse dia a mulher falou para mim, eu sou muito ansiosa. Eu olhei bem dentro da cara dela e falei assim, você conhece alguém na terra que não é ansioso? Eu não conheço. Agora, com a modernidade, daí você tem alguma coisinha, você vai no médico, o médico fala, não, você tem TDA, você tem autismo, você tem uma doença imune, autoimune. Então, agora você é uma pessoa diferente, porque você tem uma doença autoimune. Entendeu? Meu irmão, você está preocupado com a doença, com o negativo. Entendeu? Se você tiver Deus na sua vida, não interessa a doença, não interessa a dor, não interessa o problema, porque Jesus falou claramente, estarei convosco enquanto estiveres comigo. Se me buscardes, me achareis. Se me deixardes, vos deixarei. E Jesus fala, se passares pelas águas, estarei contigo. Qual o problema de passar pelas águas, irmão? Se você está com Deus, o problema é que na hora que você entra na água, a primeira pessoa que você esquece é de Deus. A primeira. Por que os casais brigam? Casais de crente, por que brigam? Por que tem até traição no meio crente? Por quê? Porque Deus está em último lugar. Quando você compreender que desde quando você acorda, você tem que começar a falar para Deus e para você mesmo. Fala, Senhor, eu sou falho, sou um miserável, sou fraco, eu quero te amar, eu preciso de te amar. Senhor, entra na minha vida, faça-se como o Salmo 51, muda meu coração, muda meu pensamento. A palavra do Senhor diz que o maior mandamento é amar ao Senhor de todo o meu coração, e eu não estou amando o Senhor de todo o meu coração. Nós não amamos a Deus de todo o coração, irmãos, essa é a verdade, nenhum de nós aqui. A gente enrola, mas não pratica o que temos que praticar. Entendeu? Por isso que eu estou falando para você aqui, que essa decisão é só você que pode tomar. Ninguém pode, nem seu marido, ninguém, nem seu filho pode tomar essa decisão por você. E essa decisão é diária. Outra coisa, aprender a pedir a Deus para falar com você, aprender a pedir a Deus para te dar sonhos espirituais. E quando você tiver um sonho espiritual, você tem que prestar atenção, porque Deus fala muito com o homem em sonhos. E se você tem um sonho que você acha ele meio assim diferente, você acorda e vai orar, fala, Senhor, me revela esse sonho. Ou manda alguém revelar para mim, que os sonhos são importantíssimos. Porque Deus, Ele fala com a gente durante o dia, mas nós estamos tão longe de Deus que a gente não ouve. A gente ouve muito mais fácil a voz do inferno, né?
Você vê a força que a gente tem para brigar com os outros, né? Temos uma força incrível, né? E para amar, para ser gentil, para ser educado, é muito difícil para todos nós. Muito difícil. Portanto, eu quero declarar sobre a sua vida que Deus possa te ajudar e você tomar uma nova atitude. Amém?